Tradução e edificação. Então eu quero também chamar os irmãos para uma meditação nesses dias que antecedem a Yom Kippur, sobre de onde o Eterno nos tirou, para onde Ele está nos levando e sobre a bondade dEle. O que Ele tem feito pela sua vida, nós temos de ser gratos. Nós temos de ser gratos por todo o bem que Ele tem feito a nós e meditarmos em tudo que o Senhor já nos deu e os milagres que Ele operou nas nossas vidas, não é? Esses tempos atrás, acredito se não foi hoje ou foi ontem, eu estava orando, colocando diante do Senhor justamente isso. Falo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por mim, todo o bem, o quanto o Senhor é poderoso e mesmo em uma situação ruim, como aconteceu na pandemia em 2020, o quanto o Senhor pode usar situações que trazem para nós desespero para nos levantar. Eu estava até conversando com os irmãos em um devocional. Eu falei assim, os discípulos poderiam falar para Kefa, poxa, você afundou nas águas. A gente olha aquele episódio como um episódio de falta de emuná. Mas sabe de uma coisa que a gente tem que meditar sobre Kefa? É o seguinte, ele pode ter afundado nas águas, mas depois ele pode ter falado, olha, vocês podem falar que eu afundei e que eu não tive confiança, mas eu provei de algo que nenhum de vocês provaram. Eu andei nas águas. Você já andou sobre as águas? Meus irmãos, já parou para pensar nisso? Que pode falar o que for de Kefa, mas ele provou de algo que acredito que, não sei, eu nunca ouvi falar de mais ninguém, a não ser o próprio Mashiach, que veio andando sobre as águas, que andou sobre as águas. Kefa andou sobre as águas, e aí ninguém podia tirar isso dele. Ele tinha uma convicção de emuná que ninguém tinha, porque ele andou sobre as águas. Ele afundou em um determinado momento? Afundou. Mas ele provou de outra coisa. Ele provou de Yeshua levantando ele das águas e andando com ele de volta para o barco. Então, ninguém poderia tirar a experiência que Kefa teve. Ninguém poderia roubar o que Kefa viveu. Ele andou sobre as águas junto com Yeshua. Então todos que estavam no barco, por mais que não tiveram o descrédito da dúvida, né? Por mais que não tiveram o demérito de ter afundado em determinado momento, eles não tiveram a sensação de andar sobre as águas, eles não passaram pela experiência que é andar sobre as águas, ainda em que determinado momento Kefa tenha duvidado. Então, o que fica de meditação para mim e para você? Que por mais que situações de lutas tragam para nós dúvidas, tragam para nós o medo, a emuná pode nos a confiança no nosso Senhor pode nos reerguer e ninguém vai poder roubar o milagre que a gente viveu. Ninguém vai poder tirar de nós as experiências sobrenaturais que nós tivemos. Ninguém vai poder roubar de você e de mim as experiências de provisão que nós vivemos. Foi fácil viver aquilo? Não. Foi vergonhoso? Acredito que sim. Para quê? Talvez ele pode ter chegado no barco com a sensação, puxa vida, eu dei passos sobre as águas, por que eu fui duvidar que eu não fui chegar, que eu não iria chegar? Por que eu duvidei só porque as ondas e o vento estavam me atingindo, não é verdade? Por que eu fui em determinado momento da minha vida duvidar? Mas de qualquer forma, irmãos, ninguém poderia roubar aquilo dele, ele poderia falar o resto da vida dele, meu querido, minha querida, eu andei sobre as águas junto com o meu Senhor. Uma das canções mais famosas hoje em dia, o pessoal usa muito até, de fundo, é Oceans, né? Oceans, do Hillsong. E trata justamente disso. A canção é baseada no texto de Kefa, não é? Sobre águas profundas, quando o Senhor nos leva, ela diz, Espírito me leve aonde a minha confiança é sem fronteiras. Deixe-me andar por sobre as águas, aonde quer que o Senhor me chame, que eu estou pensando em inglês e traduzindo aqui, pensando no que a canção diz. Onde a canção é um convite, onde os pés podem falhar, né? Onde os pés podem afundar, é onde eu quero chegar com a minha emuná. Então, claro, quem quer passar por situações como essa? Quem quer passar por tribulações onde os nossos pés podem falhar? Só que em situações de grande angústia, de grande tribulação, é onde nossa emuná é mais edificada.
Então, quem não passou por grandes situações de luta, às vezes não vai ter uma emuná tão bem fundada. E aí você vê o propósito do Senhor, muitas vezes, nos conduzir a provações. Porque a gente precisa de uma emuná fortalecida para não duvidar daquilo que Ele pode fazer na sua vida, na minha vida. Ninguém quer. Yeshua, inclusive, falou, ore, não nos conduz à provação. Yeshua pediu para nós orarmos para que nós não passássemos por provações, para que nós não fôssemos conduzidos a estas. Ou seja, ele falou, vocês têm de ter uma emuná tão forte ao ponto de não precisar passar por essas situações. No entanto, essas situações, elas nos fortalecem e elas nos fazem caminhar por situações que anteriormente nós não caminharíamos. Não é? Quantas vezes você já passou por uma situação de grande luta, e você falhou miseravelmente diante daquela situação. E quando aquilo se repetiu na sua vida, se você aprendeu, no nome de Yeshua, se você aprendeu, você fala, puxa, hoje eu sei como reagir a isto. Puxa vida, hoje eu sei como reagir a isso, porque eu passei por uma situação semelhante. Inclusive, foi uma das coisas que a gente conversou aqui rapidamente na sinagoga, a Cel me passando, né? Que situações que ela viveu no passado ensinaram a ela se comportar no presente. E eu já compartilhei diversos testemunhos meus aqui sobre lutas que eu vivi que hoje me tornaram uma pessoa melhor, me tornaram uma pessoa diferente. Então, hoje eu não sei o que talvez você esteja vivendo, o que talvez você esteja passando, mas que no nome de Yeshua você possa aprender com isso, e eu tenho certeza que se você passar por algo semelhante, você vai saber como se comportar. Você vai saber, porque olha só, tem coisas na nossa vida que inclusive trazem risco à nossa salvação. O eterno não está nelas, mas existem situações na nossa vida que a gente se comporta tão mal, que a gente age tão mal, que a nossa salvação fica em risco. Estou falando para a vida eterna. E se você é aprovado, se você consegue ser aprovado naquilo, quando você passa por essa situação de novo, a sua salvação não fica mais em risco, porque você aprendeu a se comportar diante de um dia mau, diante de uma situação que te levou à fronteira, ao limite. E a gente alarga a nossa tenda, a gente alarga o nosso espaço para se comportar mais bênçãos do Senhor, e claro, porque a bênção e o sobrenatural vem quando você passa por uma situação que naturalmente você não conseguiria vencê-la. Então quem quer viver o milagre? Quem quer passar por algo que você não venceria naturalmente. Tudo pode nos ensinar, toda provação, quando somos aprovados, podem nos ensinar. E até quando nós somos reprovados, no nome de Yeshua, que seja assim com você pode também vencer. Você pode vencer. Você pode vencer as situações mais diversas da sua vida e ser aprovado nas seguintes. Seja uma discussão dentro da sua casa, seja numa situação que você precisa de provisão ou numa situação de espera. Eu entrei numa fase da minha vida que eu falei, eu não quero mais sair agindo, comprando, fazendo as coisas na minha própria força. Eu não quero, eu vou esperar o Senhor. E se o que eu tenho hoje dá para eu fazer, se o Eterno me deu isto, Senhor, eu tenho isso nas minhas mãos, e o Eterno está me chamando para fazer algo com isso, eu não vou comprar algo melhor. Eu não vou sair fazendo as coisas do meu jeito mais, no nome de Yeshua. Eu vou buscar fazer aquilo com que o Senhor tem, com aquilo que Ele me deu. No nome de Yeshua. No nome de Yeshua. Se isso é uma aprovação na sua vida, se o esperar é uma aprovação na sua vida, saiba que se você for aprovado, se você aprender, os próximos tempos de espera na sua vida não vão ser dolorosos, como talvez este esteja sendo, meu irmão, minha irmã. Então, o que Quefa passou ali no mar da Galileia, ninguém vai poder roubar dele. Ninguém, na verdade, podia roubar dele. Ninguém. Ele pôde falar daquela situação o resto da vida dele. Eu andei sobre as águas e você duvidou. É verdade, eu duvidei, mas eu andei sobre as águas e você.
Sabe aquele momento que é tão sobrenatural, que é tão espetacular, que você diz, puxa vida, eu não tenho mais como duvidar do Senhor. Eu não tenho mais como duvidar do Senhor. Então, o que você está vivendo hoje? Eu te convido a olhar com outros olhos. A não olhar mais para o dia que você afundou nas águas, mas olhar para o dia que o Senhor te tirou delas e te fez andar por sobre elas. Eu te convido a dar graças ao Eterno por todo o bem que Ele tem feito a você. E se você está no meio deste mar, sendo sacudido pelos ventos, pelas ondas, você está balançando, você está no momento, olha cá, eu estou balançando, eu balancei, né? Agora eu balancei. Olha, está sendo difícil, no nome de Yeshua você vai olhar, mas ninguém vai tirar de mim que eu andei por essas águas e eu andei sobre elas. Algo que naturalmente não aconteceria, aconteceu. Ninguém vai roubar de você. Ninguém vai roubar de você. No nome de Yeshua HaMashiach. Acredito que com este pensamento, com esse entendimento, até nas nossas provações, a gente vai saber lidar melhor. Falar, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Ah, Pai, o que o Senhor quer me dar que ninguém vai roubar de mim? Já parou para pensar? Imagina você está passando por uma luta e você vai falar, o que o Senhor quer me dar que ninguém vai poder roubar de mim? Olha, Pai, eu estou passando por uma situação difícil. O que o Senhor está querendo me dar? O que eu tenho? Para que o Senhor está querendo me preparar? Para o quê? Que eu estou tendo de passar por isso, né? Não estou falando de colheitas, tá? Porque tem muita coisa que é uma colheita na nossa vida. E até colheita vai servir de lição, meu querido. Minha querida, até colheita serve de lição. Mas eu estou falando de situações, de lutas, perseguições. Falou o que o Senhor quer me dar, o que eu estou tendo, o que isso está destrancando em minha vida, o que isso está desbloqueando em minha vida, que eu possa aprender. Que o Eterno possa te ministrar no nome de Yeshua e te fortalecer para vencer todas as lutas que você esteja passando. No nome de Yeshua HaMashiach.